beleza? Você que está chegando like a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Então, vamos lá, galera. Mais um dia importante aí de conversa para a gente poder continuar aí nosso importante papo, tá? A galera tá falando que tá sem áudio, não é possível. Tá sem som, tá mudo. Nossa, completamente mudo. Vamos lá, vamos colocar aqui o microfone de novo. Beleza? Me avisem aí, pessoal, agora se tá com som aí, se não tá com som, por gentileza. E aí? Tá com som agora ou não? Ué? Continua mudo? Putz, vida. Que poderá ser? Que poderá ser? Meu Deus. Deixa eu ver. Tal. E agora? Entrou o áudio aí? Me fale aí. Tirei o microfone. Alô, som, teste. Alô, som, teste. Estamos sem áudio ainda? Não é possível. Pera aí. Vamos lá, vamos ver agora aí se entra aí o... Agora entrou. O inimigo, ele traz muitas dificuldades para o homem de Deus, mas de todas o Senhor os livra. Amém? O problema completamente sem sentido, mas vamos lá. Quando acontecem essas confusões, é sinal de que a aula vai ser boa. Então, amigos, partiu? Era isso que eu temia, tema da nossa aula de hoje. E você vai perguntar, Daniel, o que é isso que você temia? Vou te explicar agora, meu amigo, tá? Aguenta aí, apressado come cru, ou então queima a boca, né? Então espera um pouquinho, vou revelar tudo para vocês aqui já, neste exato momento, tá bom? Aguenta aí. Deixa eu só arrumar aqui o celular, não sei por que ele tá torto, tá? Mas ele tá um pouquinho torto. Vamos ver se agora melhora, tá? Coisas sem sentido, tá tudo certinho aqui, alinhado, vamos ver. Agora acho que ficou legal, tá bom. Vamos lá então, meus amigos, uma série de notícias estranhas acontecendo hoje. Hoje a gente tem aí, 2 anos daquele evento lamentável, absurdo, que aconteceu lá na Terra Prometida, né? No ano de 2023, 7 de outubro de 2023, meus irmãos. 2 anos já daquele evento ali que acabou mudando todo o cenário no Oriente Médio, né? Tá dando o que falar até hoje, né? A situação na faixa dos Gases ainda não foi resolvida e a gente agora está aí com uma possibilidade aí, né? De mais coisas estranhas acontecendo. Então, vamos analisar tudo aí que está rolando nesse estranho dia. Primeiro, já é muito importante você perceber como é que está a retórica, como é que está a conversa, o que os poderosos do mundo estão falando hoje. Vejam só, o presidente Donald acabou de afirmar que os militares dos Estados Unidos começarão a fazer ofensivas diretas contra comerciantes de produtos ilícitos em terra, em solo. O que significa isso? Meus amigos, significa que a gente já assistiu ofensivas norte-americanas contra embarcações saindo ali da Venezuela, mas agora o presidente Donald está dizendo que eles farão ofensivas em terra, no solo, não só no mar, não apenas mais nas embarcações apenas, mas também nas pessoas que estão em terra. E aí a nossa pergunta é, será que isso vale só para a Venezuela, mas isso vai valer também para a Colômbia? Será que isso vai valer também para o Brasil? Ok? Então, meus amigos, vamos ficar de olho nisso aí, tá? Porque isso aí já é um avanço nesse cenário. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro lá da Terra Prometida, lá de Tel Aviv, ele está alertando que os iranianos já daqui a pouco podem mandar equipamentos nucleares contra cidades americanas, ok?
O que o primeiro-ministro falou é realmente preocupante, porque ele diz que os iranianos estão desenvolvendo projéteis interbalísticos com alcance de até 8.000 quilômetros. E aí ele diz, adicione mais 3.000 quilômetros e eles podem atingir Nova York, Washington, Boston, Miami e até Mar-a-Lago. Então, historicamente, a gente sabe que Tel Aviv tem emitido vários alertas ali sobre o programa nuclear iraniano. Relatório do Congresso dos Estados Unidos diz que os iranianos poderiam desenvolver um projétil balístico intercontinental viável até 2035, mas ainda não tem evidências abertas e confiáveis de que eles tenham já essa capacidade. E a gente sabe também que o aumento do alcance exige grandes avanços tecnológicos, desde propulsão até a miniaturização das ogivas. Então, esse aviso do Bibi, né, primeiro-ministro lá de Tel Aviv, cara, isso é muito preocupante. É mais preocupante não pelo fato da gente ter certeza que os iranianos têm essa capacidade, porque nós não temos essa certeza, né? E isso ainda está no universo da especulação. Porém, o que nós já temos certeza e fica evidente é que a retórica agora contra os iranianos voltou a estar na ordem do dia, e é isso aí que preocupa pra caramba, porque isso está no plano. Eu já disse para vocês, meus amigos, o que está programado para acontecer daqui para frente. Uma ofensiva direta dos Estados Unidos e de Tel Aviv contra os iranianos. Eles irão usar, segundo o plano revelado por Bill Ryan no ano de 2010, eles vão utilizar equipamentos nucleares, e isso vai gerar um trauma no planeta. Quando os seres humanos olharem na internet, olharem na televisão, equipamentos nucleares sendo utilizados lá no Oriente Médio, a galera vai ficar desesperada e isso será usado, eles vão aproveitar esse desespero para implementar medidas de controle total, medidas draconianas, como é o caso também, né, de todas essas medidas que a gente tem visto aí de identidade digital, implementação da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, controle total, crédito social, crédito de carbono, substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina e por aí vai. Altamente preocupante. Perfeito, pessoal? Então, mais uma notícia aí que vai chegando, né? Essas notícias foram trazidas ali pela Russia Today, né? Deixa eu colocar aqui alguns links para vocês no chat do YouTube. No Instagram eu não consigo botar link, tá? No chat do YouTube eu estou colocando a referência aqui de onde a gente retira algumas dessas informações, perfeito? Então, mais uma informação aí preocupante, essa agora também, né, vem das agências de notícias internacionais. Tel Aviv disse que eles estão querendo cortar a grama em território iraniano, e os Estados Unidos que trouxeram o combustível. Preste muita atenção, o que significa isso, cortar a grama? Vamos analisar aqui com calma, tá? Quando você pensava que o Oriente Médio ali estava ficando mais tranquilo, não, pode apertar os cintos que o negócio vai ficar estranho. Inclusive, na nossa carteira Arca, lá na Move Investimentos, lembrando que a carteira Arca é uma parceria entre a Move Investimentos e o Hub do Investidor. Na nossa carteira Arca, nós já estamos ali colocando ativos, né, e preparando a carteira Arca para toda essa preparação dessa volatilidade gigante que está acontecendo, inclusive relacionada a esse problema que está voltando lá no Oriente Médio, perfeito? Então, eu gostaria até de... o pessoal da equipe Daniel Lopes já está colocando o contato da Move Investimentos aí para vocês no chat. Se você ainda não é cliente da Move, ainda não utiliza a Move para guardar o seu patrimônio, aproveite agora, tá? A Caterine da Move já apareceu aí, já está à disposição de vocês para você começar a deixar o seu valor com alguém de confiança, perfeito? Deixa eu fazer uma reflexão vital aqui para vocês. Prestem muita atenção, meus amigos. Ninguém deixa o seu filho com um desconhecido. Ninguém abre a janela para um desconhecido e fala: ô, desconhecido, você pode cuidar do meu filho aqui uns 40 minutos para eu ir fazer compras? Ninguém faz isso. Mas com seu dinheiro você faz, meus amigos. Com seu dinheiro você faz. Você deixa o seu dinheiro na mão de um gerente de banco que não tem nada a ver contigo. Um cara que não parece com você em termos ideológicos, em termos políticos, em análise de mercado, em projeto de vida, em valores morais, ok? Não só isso, prestem muita atenção que eu vou falar algo com vocês sério aqui agora. Muitas vezes você deixa os teus valores com influenciadores digitais e com pessoas da internet, cara, que não são conservadores como você é, não acreditam em Deus,
não pensam como você pensa, são pessoas que não têm uma vida regrada pelas coisas do Senhor, são pessoas que têm uma vida completamente desregrada, são pessoas ali que não têm essa concepção da riqueza com propósito. Então, meus amigos, a minha parceria com a Move significa que eu passei 5 anos procurando uma empresa de investimentos que pudesse cuidar do meu patrimônio, mas que tivesse a mesma visão de mundo que a minha. Pessoas que fossem cristãs, de verdade, e pessoas que fossem conservadoras e tivessem essa visão de mundo. Então, meus amigos, se o seu patrimônio, se você é conservador, se você é cristão e o seu patrimônio está sendo cuidado por um cara que finge que é cristão e usa o cristianismo só para ganhar dinheiro, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, não vive em santidade, não conhece a palavra, não lê a palavra, não prega a palavra, não vive a palavra, meus amigos, tomem muito cuidado, tá? Na Move Investimentos ali, o meu patrimônio é cuidado por eles e eles têm a mesma visão que nós temos, é por isso que eu estou nessa parceria, é exatamente por isso que eu divulgo a Move Investimentos. Então, muito cuidado. Você, muitas vezes, não deixa o teu filho com desconhecido. Porém, teu dinheiro você deixa com desconhecido. Você deixa com gente que é promíscua, com gente que vive na gandaia, com gente que não está nem aí para as coisas de Deus, com gente que tem até aversão às coisas de Deus. Então, você está dando moral pro demo, tá bom? Se você quer deixar o seu patrimônio com alguém que tem essa visão, não só essa visão bíblica, a Move está aí para te dar esse suporte, tá bom? Caterine tá aí, ó, alinhe a gestão do seu patrimônio com os seus valores e com o Daniel. É só você entrar em contato lá com o DDD 11 2182 7531. Lembrando que, além de você poder ter a gestão do seu patrimônio pela Move Investimentos, você também pode entrar na carteira Arca. Meus amigos, os últimos dados que a gente tem da carteira Arca, trazido lá pelo pessoal do Hub do Investidor e também pelo Josemar, que é o especialista ali, o head de renda variável da Move Investimentos, nós temos na carteira Arca, enquanto o IBOV rendeu no último ano ali cerca de 8%, enquanto o CDI rendeu cerca de 20%, a nossa carteira Arca está rendendo ali 38% mais ou menos no último ano, desde janeiro de 2024 até o mês 8, né, o último dado que a gente tem. Então, meus amigos, olha, você tem uma gigantesca oportunidade de proteger o seu patrimônio lá na Move Investimentos, inclusive com a carteira Arca, tá? A carteira Arca é uma carteira antifrágil, é uma carteira ali que está preparada para te dar um lucro enquanto está tudo bem e proteger o seu patrimônio da queda quando vai tudo mal. Ela tem um peso e um contrapeso ali, tá certo? Então, entre com a Move hoje e todo mundo que assiste meu canal e você guarda o teu dinheiro em banco, com o gerente de banco, ou com outros influenciadores digitais que não são cristãos, não vivem a palavra, não querem saber da palavra, às vezes fala até de Deus para tentar trazer você como cliente, meus amigos, lá na Move você tem pessoas que são cristãs mesmas, perfeito? Tá certo? Então, meus amigos, forte dica aí para vocês, tá? Então vamos lá, prestem muita atenção. Por que Tel Aviv está dizendo agora que eles querem cortar a grama em território iraniano? O que significa cortar a grama? Meu irmão, quando você acha que está tudo tranquilo lá no Oriente Médio, eu digo para vocês, apertem os cintos e eu estou falando isso, ó. Quem conhece o meu trabalho sabe. Washington e Tel Aviv estão acelerando os motores e dessa vez eles estão com os iranianos na mira novamente, tá? A sutileza acabou, a diplomacia acabou também, o que a gente está vendo agora é uma marcha para um outro conflito, ok? E isso também utilizando aquela retórica, né? Não, a gente precisa prevenir a proliferação de equipamentos de destruição em massa, precisamos prevenir, né, a proliferação nuclear, garantir a estabilidade regional, tá certo? Como se a gente não tivesse visto essa retórica sendo usada depois daquilo que aconteceu em 2001, no dia 11 do mês 9, ok? Então, meus amigos, 12 KC-135 Stratotankers americanos, aqueles gigantescos galões voadores gigantes que possibilitam um bombardeio de longo alcance, eles acabaram de pousar, sabe onde? Lá no Catar. E eles não pousaram no Catar para turismo não, meus amigos. Eles estão se preparando para o mesmo tipo de missão que nós vimos naquele conflito dos 12 dias, quando aeronaves americanas e de Tel Aviv destruíram alvos iranianos. O que significa isso? Significa que o negócio no Oriente Médio vai esquentar. E se o negócio no Oriente Médio esquentar, meus amigos, preço do petróleo, ó, se o preço do petróleo vai lá no alto, tudo fica caro no mundo inteiro, países até podem quebrar. Países que são dependentes da importação de petróleo como o Japão que já está com um problema ali complicadíssimo do famoso carry trade, que é quando a galera pegava dinheiro barato no Japão, botava para investir em outros lugares e depois pagava a dívida ali ficando com lucro. Meus amigos, o carry trade está indo para o espaço, tá bom? Então,
A carteira Arca te ajuda nisso. Se você precisar de mais provas, né, que a gente já está num pé de guerra, considere que a última vez que tantos petroleiros voaram para a região terminou com reatores iranianos bombardeados e um general iraniano indo para o saco, tá? E o plano de Tel Aviv também não é sutil não, tá? Eles querem cortar a grama. Você fala, o que é isso, cortar grama? Cortar grama é a frase que as autoridades e analistas estão usando como se fosse cuidando do gramado e não o lançamento de projéteis contra nações soberanas, tá? Isso não é só um sinal de alerta, a gente já sabe que Tel Aviv tem feito ofensivas contra o Líbano, contra a Síria, contra autoridades do Hamas até lá em Doha, nos Emirados Árabes. Então a região, meus amigos, o negócio está quente pra caramba e a gasolina está chegando. Enquanto Bibi reclamava do estoque de urânio lá no território iraniano na Assembleia Geral da ONU, 50 pessoas estavam levantando. Lembra que foi uma polêmica do caramba? Mas, meu amigo, aquilo ali não fez o plano ir para trás, não. Pelo contrário, o pessoal está botando o pé no acelerador. E aí, enquanto isso, o presidente Donald emitiu ao Qatar uma garantia de segurança similar à da OTAN, caso, né, os iranianos façam alguma retaliação. O que está em jogo aqui, meus amigos? Os americanos estão colocando muito equipamento bélico no território do Qatar e o Qatar falou, poxa, Estados Unidos, se você ficar colocando muito equipamento bélico aqui no nosso território, os iranianos podem nos atacar. Os Estados Unidos falaram, olha, se eles atacarem você, eles mexeu com você, mexeu comigo, vai ser igual a nossa aliança com a OTAN, principalmente no artigo número 5. O que diz o artigo número 5 da Aliança do Tratado do Atlântico Norte? Diz o seguinte, se um país for atacado, todos os outros 31 países precisam entrar na briga para ajudar. Então, essa foi a promessa que o presidente Donald deu ao Qatar. Pode ficar tranquilo? Deixa eu colocar meus equipamentos bélicos aí no teu território do Qatar, porque se alguém fizer alguma coisa com você, aí todos nós da OTAN vamos responder. Ou seja, se os iranianos sequer derem um espirro perto da base aérea de Al-Udeid, que fica no Qatar, os Estados Unidos entram na jogada. Aí você fala, com certeza os iranianos não vão fazer isso. Meus amigos, pelo contrário. O que provavelmente vai acontecer é que farão alguma ofensiva contra essa base, Al-Udeid lá no Qatar, e aí os americanos vão entrar num conflito aberto. E aquilo que a gente tem falado para vocês que vai acontecer, de um conflito aberto entre Tel Aviv e Washington contra os iranianos, usando inclusive até equipamentos nucleares, isso vai acontecer porque está programado desde 2010 e em tudo que o Bill Ryan falou em 2010, está tudo acontecendo e o que parece é que isso vai acontecer também. E você acha que você está no Brasil aqui, você está distante e não vai te afetar? Meus amigos, começa a tirar o teu cavalinho da chuva. Vamos lá. Com essa situação aí arquitetada, né? Já pelas sanções, né? Ferramenta favorita ali para dar amassada na população e depois apontar os destroços como justificativa para uma mudança de regime. O que está acontecendo em território iraniano, que é a mesma estratégia que eles estão fazendo aqui no Brasil, beleza? Então, meus amigos, abra os seus olhos. Você acha que negócio de botar sanções, tarifas, investigação da seção 301 contra o Brasil, você acha que é uma briguinha ideológica? Não. Eles querem fazer o quê? Amassar o país e depois falar para a população, aí pessoal, o país está horrível, né? Por que vocês não ajudam a derrubar o líder? A inflação iraniana como é que tá? Disparando. Como é que tá a moeda iraniana? Tá em queda livre. Como é que tá o povo iraniano? Tá sofrendo. Esse é o ponto. Mas depois de décadas seguindo esse mesmo velho manual, parece que agora os iranianos ali entenderam o recado. Dobrem o joelho, se submetam ou vocês serão aniquilados, tá? Parece que até agora eles estão escolhendo a resistência. Até os países árabes já estão ficando nervosos, porque um alto funcionário do Golfo disse que a região não pode passar pelo mesmo conflito Irã-Tel Aviv novamente. Ou seja, se os Estados Unidos incendiarem esse barril de pólvora aí, o negócio vai ficar feio, tá bom? Cortar a grama, meus amigos, o gramado ali tá tenso, ok? Agora, funcionários das forças de defesa lá de Tel Aviv dizendo que já começaram a falar, nós teremos que agir novamente. Ou seja, vai começar um novo conflito lá no Oriente Médio, isso vai trazer repercussões para o mundo inteiro. Um alto funcionário do sistema de defesa lá de Tel Aviv disse para o jornal Ma'ariv que
eles estão se preparando para vários cenários, incluindo outra ofensiva direta contra os iranianos. Os iranianos, a gente sabe, sofreram um duro golpe das forças de defesa de Tel Aviv. O país sabe muito bem, né? Os iranianos sabem muito bem o peso desse prejuízo que eles sofreram, das punições, dos danos que eles sofreram, e eles sabem o significado dos danos e as capacidades de Tel Aviv. O ex-comandante do sistema de defesa iraniano, Mohsen Razai, ele alertou na TV estatal iraniana que eles entrariam num conflito contra os Estados Unidos se Tel Aviv atacasse novamente. E ele afirmou, se esse conflito durar 2 meses, hoje não sobrará nada de Tel Aviv. Olha o que o cara está falando, e ele ainda diz o seguinte, tá? Tel Aviv está querendo tentar a sorte contra os iranianos novamente. Se isso acontecer, usaremos as nossas forças e mudaremos nossas linhas vermelhas. O pessoal ouvindo que está chegando uma nova ofensiva contra os iranianos, eles estão aumentando a tensão da retórica, tá? Então, amigos, você pode achar que esse conceito de cortar a grama é mais light, né? Tel Aviv está falando, talvez a gente precise cortar a grama no território iraniano novamente. Geralmente, quando na doutrina das forças de defesa de Tel Aviv, quando eles falam cortar a grama, em tese são ações periódicas e direcionadas ali pontualmente para reduzir ameaças, tá? Com o apoio dos Estados Unidos, a linha de base são ofensivas limitadas, né? Ofensivas cibernéticas ou conflitos por procuração, mas não um conflito aberto, ok? Então, a gente tem que ficar muito de olho no Brent e no Estreito de Hormuz, tá? Então, o pessoal da Move aí, eu não sei se o Josemar tá ao vivo, eu gostaria que toda a galera da Move escutasse essa live de hoje, principalmente o Josemar, né, e a equipe que está de olho, tá? Porque a gente precisa preparar a nossa carteira ARCA para isso tudo, beleza? Agora, meus amigos, vamos continuar porque ainda tem muita notícia, tá? Deixa eu só lembrar vocês da importância do like. A gente está com apenas 5.600 likes. Isso é inaceitável, sabe por quê? Se nós estamos com 12 mil pessoas ao vivo, por que a gente está só com 5 mil likes? Então, meus amigos, para tudo, fecha o bate-papo e clica no joinha. Para tudo, fecha o bate-papo e clica no like, tá bom? Porque quando você clica no like, a gente consegue ali fazer a famosa palhinha da arca, beleza? Então, amigos, enquanto você acelera no like, vou tomar mais um golinho de água aí pra gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes. Vamos lá. Pessoal, mais uma notícia. Estados Unidos aplicam novas sanções contra os iranianos e contra Pequim por relações sobre equipamentos bélicos. Ou seja, você consegue perceber que hoje, no noticiário, Teherã está em alta? O que significa isso? Significa que está chegando coisa aí, meus amigos. E você pode achar que isso é do Oriente Médio. Meus amigos, se acontecer isso em Teherã, isso vai trazer mais uma etapa da implementação do plano total para o planeta Terra, que é aumentar o poder estatal e reduzir o poder social. Para quem leu esse livro, tá? E eu gosto dessa estante, que nessa estante eu sei exatamente onde cada coisa está. Quer ver que eu vou acertar aqui, ó. Ó, minha mão vai direto no livro que eu quero, tá? Sabe por quê? Meus amigos, a minha estante, ela tem um nível de complexidade. Eu vou falar já desse livro. Minha estante tem um nível de complexidade que você não imagina. Por quê? Você pode ver, primeiro, que da esquerda para a direita, nesse sentido, são os livros maiores e mais escuros e eles vão ficando mais claros. Você já percebeu isso? Tem um ou outro que está fora do script. Esse amarelo aqui do Russell Kirk, ele está fora do script. Mas, em geral, são os livros maiores, mais espessos e mais escuros à esquerda. E eles vão ficando mais finos e mais claros à direita, ok? Então a minha estante, e essa estante aqui tem várias camadas de altura, você está vendo só um pedacinho, a minha estante ela é separada, cada pedaço é separado por tema, essa parte aqui é a parte de geopolítica, tá? Cada pedaço é separado por tema, e os livros do tema são divididos em livros mais espessos e escuros e maiores para livros mais claros e mais finos e menores. Por isso que eu consigo achar facilmente qualquer livro na minha estante. Nesse livro aqui do Albert Nock, Nosso Inimigo Estado, né, que é um livro fundamental, foi um dos livros fundadores, né, de toda a visão conservadora americana. Para você ter uma ideia, o Albert J. Nock,
ele foi um escritor, editor, pedagogo e crítico social americano, um dos primeiros a se autoproclamar libertário e ferrenhamente contrário ao New Deal, né, que serviu de inspiração para os movimentos conservador e libertário nos Estados Unidos. Tá? Então, Albert Nock é um dos pais do conservadorismo e do libertarianismo nos Estados Unidos. Esse livro fundamental, Nosso Inimigo Estado, você vai descobrir que, de tempos em tempos, acontecem crises. E o sistema, o governo, o Estado sempre aproveita essas crises para, prometendo segurança, reduzir um pouco da liberdade, abocanhando mais uma parte do poder. Ou seja, o que ele vai dizer no livro é de tempos em tempos acontecem crises e durante as crises o poder estatal aproveita para abocanhar mais uma parte do poder social, dizendo que é provisório e dizendo que vai devolver depois, mas quando abocanha, não devolve mais. Inclusive, gostaria de fazer uma solicitação urgente aqui para o pessoal da Livraria Daniel Lopes. Eu quero pedir à minha equipe para mandar mensagem para o pessoal da livraria, ver o máximo de desconto que eles conseguem nesse livro aqui do Albert Nock, Nosso Inimigo Estado, beleza? Então tá aqui o livro, ó, para vocês pegarem, ó, Nosso Inimigo Estado, Albert Nock, tá? Se a equipe quiser dar um print aí, ó, tô mostrando aí para vocês, beleza? Já eu volto dizendo para vocês com quanto eu consigo esse de desconto nesse livro para vocês, tá? Então, o que nós estamos sentindo hoje? A gente precisa sentir o clima, tá? Eu consigo falar muitas coisas antes delas acontecerem, lendo tudo que está acontecendo no mundo, utilizando a teoria que eu tenho, né, os conceitos teóricos e sentindo o clima. Se você sente o clima do noticiário internacional geopolítico hoje, a gente está falando de retorno de uma ofensiva contra os iranianos. Os iranianos estão na ordem do dia. E, além disso tudo que eu já falei até aqui, o Tesouro americano acaba de aplicar sanções a dezenas de indivíduos e empresas iranianas e chinesas relacionadas à proliferação de equipamentos bélicos. As autoridades estão dizendo que essa medida tem como alvo redes que ajudam os iranianos a expandir os seus programas de projéteis e de drones. É o passo mais recente na luta de Washington à transferência global de equipamentos bélicos. O que significa isso? Significa que você não assistiu o filme Senhor das Armas, você está meio por fora. E aí eu já indico para você, né? A gente sabe que canal Daniel Lopes não é só aula, canal Daniel Lopes também é curadoria de filmes e séries. Então, dica de filme para você nessa semana aqui para nossa primeira dica de hoje, O Senhor das Armas, né? Filme em que Nicolas Cage é o Yuri Orlov, um negociante de equipamentos bélicos que nunca viu sua prática profissional com olhos éticos, apesar de fornecer equipamentos bélicos para países pobres, imersos em conflitos civis, entre outros compradores, ele sempre encarou muito bem seu trabalho, que o deixou extremamente rico e poderoso. No entanto, começa a acontecer uma série de pepinos aí, ok? Então fica a dica para você entender que quem manda no mundo... Deixa eu contar um segredo aqui para vocês, não conta para ninguém, tá? Quem manda no mundo é quem comercializa as substâncias e as coisas por fora do esquema, ok? Quem manda no planeta Terra é quem comercializa substâncias ilícitas, equipamentos ali de forma ilícita e produtos de forma ilícita e seres humanos também, tudo ilicitamente, tá bom? Esse pessoal que manda no mundo, que decide o conflito, que decide quem entra, quem sai, quem chega ao poder, quem sai do poder, quem vira celebridade, quem não vira celebridade, ok? Tá? Então, nesse filme você vai, né, entender como é que a banda toca e vai deixar de ser criança e vai virar um adulto, perfeito? Então, o que os Estados Unidos estão fazendo? Tentando atrapalhar Pequim de passar equipamento bélico para os iranianos. Por quê? Porque eles já estão preparando uma ofensiva aberta contra os iranianos, conforme o professor Jiang e eu já estamos falando há tanto tempo. Beleza? Agora, é claro que isso tudo aqui está diretamente relacionado com a faixa dos gases. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o pessoal lá de Tel Aviv vai começar uma encrenca com os iranianos ainda tendo pessoas sob o controle do Hamas, ainda tendo pessoas que foram capturadas lá no dia 7 de outubro de 2023, 2 anos atrás? Meus amigos, de jeito nenhum. Tel Aviv não pode começar uma encrenca com os iranianos sem antes recuperar essas pessoas. E é por isso que o presidente Donald está insistindo tanto em, primeiro, resolver a situação na faixa dos gases, trazendo de volta para Tel Aviv as pessoas que estavam lá, para depois começar uma encrenca com os iranianos. Então nós temos um gap aí, nós temos aí um período de preparação, tá?
Pode ser que eu esteja errado, mas provavelmente, antes de começar uma encrenca aberta com os iranianos, eles precisam resolver a situação na faixa dos Gases. E é por isso que o presidente Donald está insistindo tanto. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês. Você percebeu que o presidente Donald está propondo ali um acordo de paz na faixa dos Gases? A gente sabe que em abril eles já estavam propondo um acordo de paz entre Tel Aviv e o pessoal da faixa dos Gases, um acordo de 7 anos. Para quem conhece Bíblia, você entendeu o que significa isso. Mas, meus amigos, você deve ter percebido, né, que o presidente Donald propôs um acordo de paz ali com 20 detalhes, 20 critérios. Só que nesse acordo, o presidente Donald ele falou algo que para quem não acompanha as aulas aqui do canal Daniel Lopes, soou estranho. Mas para quem acompanha as nossas aulas, fez muito sentido. Você viu o presidente Donald falando que ele está propondo uma solução de paz para a faixa dos Gases e implementar um controle tecnocrático na faixa dos Gases? Você ouviu ele falando isso? Deixa eu combinar aqui uma parada contigo. Se você ouviu que o presidente Donald propôs um controle tecnocrático da faixa dos Gases, coloca 1. Se você não ouviu, coloca 2. Eu quero ver a tua opinião, beleza? Isso aqui, meus amigos, foi uma sutileza, tá? Foi uma sutileza. A maioria tá colocando, tá dividido, né? Tem gente colocando 2, tem gente colocando 1. Deixa eu dar uma moral aqui pra galera que tá respondendo, ó. Renato Vendlin colocou 1, Renan botou 2. Thiago Franco colocou 2, Leonardo Medeiros colocou 1. Carlos Oliveira colocou 1, Alberto colocou 1, Hammer Connection colocou 1, Bruno Ataís também, Léo Simeone botou 2, Felipe Sampaio 2, Daniel Duarte botou 1, Abner Jimenez colocou 1, tá? Perfil que é verdade colocou 1, Mila, hebraico bíblico, colocou 2. Então, tem muita gente bem informada. Meus amigos, numa mensagem de texto para o Jake Tapper, da CNN, o presidente Donald alertou que o jamais enfrentará uma destruição total, uma obliteração completa, caso eles se recusem a entregar o poder na faixa dos Gases. Questionado sobre essa resposta mista, né, do jamais ao plano de cessar fogo de 20 pontos, né, falaram para o presidente Donald, presidente Donald, você viu que o pessoal da faixa dos Gases aceitou só metade daquilo que você propôs? Sabe o que ele respondeu? Ele falou, vamos descobrir, só o tempo dirá. Ou seja, o que exige o plano do presidente Donald para colocar a paz na faixa dos Gases? O plano exige que o jamais liberte todas as pessoas que continuam lá, que eles capturaram no dia 7 de outubro de 2023, e também exige que, além do jamais entregar ou devolver todas as pessoas de Tel Aviv que ainda estão lá, jamais também precisa entregar o controle da faixa dos Gases a tecnocratas independentes. Tecnocratas independentes? Meu amigo, você não tem ideia do que significa isso. Você que acompanha as minhas aulas, você sabe muito bem o que significa tecnocracia. Você lembra do Joshua Haldeman, o avô materno do Elinho Música, pai da May Haldeman, que depois casou com um cara chamado Elon Musk e aí deu origem ao Elon Musk, tá? Ok, meus amigos? Vocês precisam saber o que é o tecnofeudalismo tecnocrático que está sendo programado para ser implementado no mundo desde os anos 20. Desde os anos 20 é falado nos Estados Unidos e no Canadá sobre crédito de carbono, crédito de energia, crédito social, substituição do dinheiro por um crédito, por uma moeda, substituição do dinheiro físico por uma moeda digital. É tudo isso, meus amigos, tá? Só que aí o jamais não quer tirar seus equipamentos bélicos e não querem uma supervisão estrangeira na faixa dos Gases. Em outras palavras, um impasse. E quando questionado se o primeiro-ministro lá de Tel Aviv estava a bordo, o presidente Donald disse sim, tá? Agora, nós temos o ex-diretor da CIA, na época da gestão do presidente Donald, também deu uma declaração exatamente sobre Oriente Médio, faixa dos Gases e por aí vai, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para vocês, meus amigos, ó, link dessas matérias que eu estou citando para vocês, tá? Então tá aí. Você, obviamente, você que é esperto, toda aula que eu faço aqui, você deve abrir um arquivo no seu computador, você deve abrir um arquivo no seu celular e colocar assim, aula Daniel Lopes, terça-feira, dia 7 de outubro de 2025, copiar todos os links ali. Tem muita gente que fala assim, Daniel, eu conto para minha família e para os meus amigos as coisas que você ensina, mas eles não acreditam. Por que eles não acreditam? Porque você não salva o link com a notícia.
salve o link com a notícia, porque isso tudo aqui, meus amigos, não é notícia do sitezinho fuleiro da cebola. A gente está falando só de veículos de grande circulação, perfeito? Essa matéria que eu trouxe para vocês agora, a fonte é a CNN Internacional. A próxima matéria que eu trago para vocês agora é da Fox News. O que essa próxima matéria vai dizer? Mike Pompeo diz que o conflito em Gaza termina quando os iranianos decidirem que ele termina. Ou seja, tudo que acontece na faixa dos Gases é controlado pelo pessoal de Teherã, disse Mike Pompeo em uma entrevista para a Fox News. Ele disse, nós nos concentramos no jamais, nós nos concentramos no raiz bolado, mas esse é um esforço de Teherã para continuar a desestabilizar Israel e pressionar os Estados Unidos da América. Nenhuma conclusão poderá ser alcançada até que o Ayatollah permita que o jamais deponha as armas e devolva as pessoas que ainda estão sob o controle deles. O que o ex-diretor da CIA do presidente Donald, Mike Pompeo, que tá magro pra caramba, tá estranho, aconteceu alguma coisa com ele. O que ele tá querendo dizer? Não adianta a gente negociar com jamais, não adianta a gente negociar com o raiz bolado, não adianta a gente negociar com a faixa dos Gases, nem com os sírios, nem os libaneses. Quem decide como é que a banda toca são os iranianos, ou seja, mais uma vez, todas as atenções estão se voltando para o território iraniano. Beleza? Além disso, meus amigos, o Van Jones, que é um jornalista americano, ele também fez um alerta estranho. Ele afirma que o Catar e os iranianos estão realizando uma grande operação de desinformação no TikTok e no Instagram para dividir o Ocidente, utilizando conteúdo repetitivo sobre a situação da faixa dos Gases. Ou seja, esse jornalista está dizendo que o Catar e os iranianos estão manipulando as informações nas redes sociais TikTok e Instagram para fazer as pessoas ficarem contra Tel Aviv. E a culpa disso é de quem? Que ele coloca? Dos iranianos. Ou seja, toda a culpa de tudo que está acontecendo agora no mundo, eles estão falando que é dos iranianos. O que significa isso? Significa que a batata dos iranianos está esquentando pra caramba. E se der uma zebra no território iraniano, e se der uma zebra no Estreito de Hormuz, por onde passa quase um quarto de todo o petróleo que circula no planeta Terra, meus amigos, o mundo entra num buraco, você não tem noção. Mais uma matéria agora que na verdade, foi publicada na própria rede social do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Scott Bessent esse, né, que você não pode esquecer, que sempre foi o braço direito de Jorginho Soro Fisiológico. Como é que pode, meu amigo, o presidente Donald dizer que ele é arqui-inimigo do Jorginho Soro Fisiológico e ele botar para ser o seu secretário do Tesouro o cara que era o braço direito do Jorginho Soro Fisiológico, que ajudou o Jorginho Soro Fisiológico a ganhar fortunas quebrando o Banco da Inglaterra, quebrando os tigres asiáticos e quebrando o Banco do Japão. Como é que pode? É meio estranho, né? Parece meio contraditório. Aquilo que é falado, às vezes, não bate com aquilo que é feito. Ok, né? Mas faz parte, né? Você precisa aprender a analisar a diferença entre o que é falado e o que é feito, tá bom? Deixa eu só dizer para vocês que esse livro que eu já estudei com meus alunos no nosso Clube de Leitura Daniel Lopes, Albert Nock, Nosso Inimigo Estado, está com 45% de desconto só hoje, meus amigos, na livraria.daniellopes.com.br. Deixa eu colocar o link aqui para vocês, tá? Eu digo para vocês sempre, o mundo pode ser clara e facilmente dividido entre quem lê e quem não lê. Meus amigos, eu comecei a ler tarde, eu comecei a ler com 20 anos de idade. Meus amigos já liam em outros idiomas, né? Já estavam lá na frente, eu fiquei um pouquinho para trás, tá? Então, eu quero te dar uma curadoria de livros também. Nosso Inimigo Estado, fundamental para você entender a bagaça que está no mundo hoje, tá? Muito obrigado, galera da equipe aí que está ajudando. Livrão aí com 45% de desconto, beleza? Vamos dar uma olhadinha no like, meus amigos. A gente está com... a gente está aqui com... Tô esperando aqui aparecer a imagem, tá? A gente está com 14.403 pessoas assistindo ao vivo e só 8.800 likes. Poxa, isso é inaceitável, meus amigos. Não pode. Isso aí não pode, beleza? Então, presta atenção. Para tudo que você está fazendo e dá o like. Porque, para eu continuar essa aula e falar para você a parte mais saborosa, a gente precisa chegar a 13 mil likes. Ou seja, nós estamos com um déficit de 4.000 likes. Parece muito, mas para vocês é tranquilo, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, para tudo, fecha o bate-papo,
se você está vendo no celular, e clica no like. O like é o joinha, o like é o dedinho que fica embaixo do vídeo. Não é o coraçãozinho. Coraçãozinho é legal, mas o melhor é o joinha. Então clica no joinha para que a gente bata a nossa meta de 13 mil likes hoje. E eu vou continuar essa aula aqui. Na verdade, eu já vou dar uma olhadinha na galera que está dando apoio ao canal para que a gente possa aqui ser grato, né? Ser grato é sempre muito bom, agradecer a galera que está dando força, que está ajudando. Tá? Muito obrigado a você que está assistindo, muito obrigado a você que deu o like, muito obrigado a você aí que está compartilhando também, se inscrevendo no canal, é sempre muito positivo. E é uma alegria, né, a gente poder ter esse espaço aqui de qualidade, né, de assuntos tão importantes aqui, abertamente para todo mundo, né? Se você tem internet e eletricidade, você está assistindo a aula. Filme comentado, professor Daniel, não perca uma aula. Vamos lá, valeu, muito obrigado pela força. Bruna Falcão, morando em chácara produtiva a 20 km de Curitiba, mais equipamentos de defesa, mais investimento, mais colada no canal, mais fé em Jesus e oração pronta para o que vem. Tá pronta, hein, Bruna? Parabéns aí pela preparação, Deus te abençoe. Wedson, ou Vedson, deve ser o Edson, né, Machado, muito obrigado pelo apoio. Henrique Mateus Daniel, papel do Concílio Vaticano II no Grande Reset. O papel do Concílio Vaticano II foi relativizar alguns dos dogmas e modernizar a igreja. Abriu a igreja para uma influência progressista, né? E é por isso que surge todos aqueles movimentos tradicionalistas que não aceitaram essas inovações de cunho mais progressista dentro do Concílio Vaticano II. Então, acaba avançando essa agenda do controle global e do Grande Reset também. Valeu, Henrique. Pergunta muito interessante. Gisela Monteiro, teria a chance de fazer uma carteira internacional para quem mora fora do país? E isso é urgente, tá? Inclusive, vou mandar esse pedido aí para a galera da Move, tá? Nós precisamos montar uma carteira ARCA nos Estados Unidos também, beleza? Então, precisamos fazer isso para ontem. Alessandra Possari, oi Daniel, hoje é meu aniversário, peço uma oração e uma palavra de Deus para a minha vida, obrigado, assisto suas aulas, seu trabalho é incrível. Alessandra, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e que o Senhor possa abençoar sua família, seu marido, que traga saúde para todos aí, que vocês tenham mais um ano e muitos anos maravilhosos, tá? Pedro Fontinelli perguntando que mensagem Deus tem para mim. Pessoal, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, bota teu joelho no chão, que eu vou te revelar mistérios que você não conhece, ok? Então, meus amigos, quando você precisa de uma mensagem de Deus, você tem que botar teu joelho no chão e orar. Né? Você precisa jejuar e orar. A Bíblia diz, batei, abri-se-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis. Ou seja, tem que buscar a Deus, tá certo? Então, Pedro, cara, faça isso, busca na palavra, tá? Mas assim, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor possa ser luz para os seus caminhos e lâmpada para os seus pés, que Deus tire toda a dúvida do seu coração e que você entenda realmente que o caminho mais fácil, ele pode levar à perdição. Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Já o caminho de Deus é estreito, mas ele conduz ao céu, tá? É a mensagem para você. Beleza? Obrigado aí ao perfil Deus Conosco, falando pra gente fazer um curso de escatologia. Pô, seria legal pra caramba, né? Valeu pela força. Olha, pessoal, tá capenga o like. A gente tá com 14 mil pessoas assistindo ao vivo, combinamos 13 mil likes, só tem 10. Tá? Aí fica meio chato. Olha a quantidade de informação de primeira que eu tô trazendo para vocês hoje, tá? Super em alta. Então, meus amigos, acelera no like para que a gente possa aí fazer logo a nossa palhinha da arca, beleza? Então, eu vou continuando aqui. Vamos combinar o seguinte, você continua rapidaço no like, que hoje eu tenho um compromisso 2 horas, então não vou poder demorar muito, que eu ainda tenho que dar aula lá na arca pra galera. Então, cara, acelera muito rápido no like e eu já vou começar a palhinha da arca, beleza? Continuando as notícias e vou trazer um filé para você que tu não vai acreditar, beleza? Nesse momento, então, meus amigos, eu declaro o início da palhinha da arca, beleza? Tá decretado o início da palhinha da arca. Scott Bessent acabou de publicar nas suas redes sociais dizendo que os iranianos estão criando caos no mundo através das redes globais. Scott Bessent disse o seguinte: em apoio à revogação das sanções aos iranianos pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Tesouro está mirando as redes iranianas de aquisição de equipamentos bélicos que ajudam a manter os seus programas de mísseis balísticos e aeronaves militares. O apoio do regime iraniano a grupos do mal e a sua busca por equipamentos bélicos nucleares ameaça a segurança do Oriente Médio, dos Estados Unidos e de nossos aliados ao redor do mundo. Sob a liderança do presidente Donald, negaremos ao regime equipamentos bélicos que ele usaria para promover seus objetivos malignos. Ou seja, rapaz, os iranianos estão na ordem do dia, né? Além disso,
tá? De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Teherã, né, que é o Abbas Araghchi, a resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU será oficialmente descontinuada no dia 18 de outubro. E a menos que alguém planeje exumá-la, a data de validade não é apenas simbólica, é a versão da diplomacia nuclear de um lançamento de microfone. Essa resolução do Conselho de Segurança da ONU ela é de 2015 e ela endossou o acordo nuclear com os iranianos, que é o famoso JCPOA, lá na época do presidente Obama. O que acontece nesse acordo? Ele suspende sanções em troca de restrições nucleares com prazo de expiração incorporado a um mecanismo de retorno para reimpor penalidades caso os iranianos violassem os termos, tá? Então, meus amigos, o que eles estão fazendo lá, essa declaração iraniana, é que eles estão dando um aviso prévio. Eles estão declarando que a era de acordos pela metade, né, acabou. A partir do dia 18 de outubro, os iranianos se veem andando sem a coleira da ONU. E adivinha, meus amigos, não tem mais ninguém para segurá-los, tá? É o que acontece quando acordos internacionais têm datas de validade e ninguém planeja o que vem depois. Então, a resolução original desse acordo planejou seu próprio funeral desde o início, porque 8 anos, um pequeno drama de retrocesso, então, puf, desapareceu no esquecimento diplomático, tá? Então agora está desafiando o resto do mundo a admitir que também leu o acordo. E qual é a resposta global? Uma resolução para estender o acordo por 6 meses? Tá? Não. Pelo contrário, uma enxurrada de sanções contra a União, vindo da União Europeia. A gente sabe, né? Mas se o Irã já está debaixo de sanções há tanto tempo, né? Que construiu uma economia paralela inteira, né? Uma estética no Instagram em torno disso. Sanções nesse momento são como um castigo ali do pai para um adolescente que já pulou a janela. Então, a verdadeira questão é a seguinte: se alguém vai fazer algo a respeito, tá? E provavelmente não vão. Moscou e Pequim apoiam essa interpretação iraniana. O dia 18 de outubro, então, não será lembrado como o dia que os iranianos se safou de alguma coisa. Será lembrado como o dia que o sistema global deu de ombros. Porque quando as suas regras vêm com cláusulas de autodestruição já embutidas, o mecanismo de execução é só uma esperança, né? E um hashtag que vira um palco apenas, tá? E aí, os iranianos estão culpando as exigências excessivas pelo fracasso desses acordos nucleares. O ministro das Relações Exteriores iraniano diz que nas últimas negociações elas falharam não porque Teherã se retirou, mas porque as potências ocidentais apareceram com um lança-chamas em vez de um aperto de mão. Então ele disse que os iranianos ofereceram uma solução justa e equilibrada, mas recebeu exigências tão desequilibradas que poderiam muito bem ter sido escritas por Tel Aviv, foi a opinião dele. Com o fim dessas sanções da ONU, né, Teherã diz que a diplomacia ainda está em pauta, mas não aquela que os Estados Unidos e os seus aliados continuam rejeitando. E ele, nesse ponto, né, não trata apenas de equipamentos nucleares, trata-se de domínio, e os iranianos estão apostando que essa resistência é melhor do que a submissão, tá? A Washington Post e Reuters que trouxeram essa informação, tá? E aí, meus amigos, o negócio aí tá estranho pra caramba. Inclusive porque os iranianos acabaram de anunciar a descoberta de um campo de gás contendo 10 trilhões de pés cúbicos de gás e 200 milhões de barris de petróleo. Perfeito? E o negócio vai ficando cada vez mais estranho. Por quê? Lembrando, vocês lembram que no início da nossa aula de hoje eu falei para vocês que os Estados Unidos agora estão dizendo que vão fazer ataques por terra contra pessoas e grupos que fazem comércio de substâncias ilícitas? Meus amigos, um general 4 estrelas americano deu uma entrevista para a Fox essa semana falando que os Estados Unidos agora estão transformando substâncias ilícitas em equipamentos bélicos e agora definem a luta contra as substâncias ilícitas como um conflito militar. Tá? É óbvio que os grupos que fazem esse comércio estão usando equipamentos, substâncias ilícitas como equipamento bélico para o seu próprio lucro, né? Isso prejudicou a sociedade americana, saúde, bem-estar. Centenas de milhares de pessoas foram para o beleléu por causa disso. E agora o que o presidente Donald falou é que ele está notificando o Congresso que ele passou a definir a luta contra os grupos que comercializam substâncias ilícitas como um conflito bélico, o que dá ao presidente Donald legalmente a autoridade para tratá-lo não apenas como law enforcement, aplicação da lei, mas como conflito generalizado, ok? Então, amigos, esse é o tamanho do buraco, tá? Olha, eu ainda tinha uma palhinha da arca legal pra caramba aqui. Só que a gente está só com 11.300 likes. Poxa, o que está acontecendo, pessoal? Tá com cãibra no dedo?
Tá com o dedo engessado? Tá com lesão de esforço repetitivo? O que está acontecendo no seu dedinho aí? Por que você não clica no like, poxa? Ok? Tô achando que eu ia olhar para os likes, já tá com 14, 15 mil likes, tá só com 11. Fiquei meio decepcionado com vocês. Achei que vocês já tinham acelerado. Por quê? Eu nem entrei na palhinha verdadeira da Arca ainda. Tá? Isso aqui era só um test drive. Já falei para vocês, hoje eu tenho uma reunião 14 horas. Eu vou precisar dar aula na Arca ainda. Então, vocês estão dando mancada aí com o like. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, meus amigos. Eu vou dar 1 minuto para vocês, para a gente pelo menos bater 12 mil likes, tá? 1 minuto. Vou marcar no meu relógio aqui. Nesse momento é 13:02 no meu relógio, tá? 13:02. A gente precisa dos 13 mil likes em 1 minuto, tá? Acelerem aí enquanto eu tomo uma aguinha, se você quer saber o que realmente está acontecendo. Vou botar mais uma aguinha aqui no meu copo para eu tomar, enquanto você acelera o like. Batemos 12 mil, faltam 1.000 likes ainda. Tá? Aqui, ó, ninguém te cobrou nada para assistir essa aula, eu só estou pedindo para você colaborar com o like. Então, clica aí. Minha equipe aí tá lembrando que a gente tá com promoção na livraria essa semana, tá? Vou encher uma linguiça aqui enquanto você dá o like. Se você não tem meus livros ainda, tá dando muito mole, tá? Manual de Sobrevivência do Conservador no século XXI, Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, À Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo, 90 segundos para o Apocalipse, o Grande Reset, a Ordem Internacional Nova e a jogada final, Tecnologia e Política na Era da Desinformação. Meus amigos, se você não tem os meus livros, você está dando muito mole. Inclusive porque, se você não tem, surge uma oportunidade legal. Pera aí, ó. Deu zebra aqui, ó. Olha o problema. O pessoal da minha equipe fala, olha, promoção na livraria essa semana. Não tá com promoção, não. Os preços estão tudo lá embaixo. Os descontos estão tudo minguado. Tava com 45% de desconto nos meus livros, estão com 23% só. Beleza? Não tem mais a promoção na livraria, acho que acabou, tá? Fui conferir aqui agora, me deram um bizu errado aí, hein? Tá, pessoal? Presta atenção aí, tá? Me deram dica errada. Mas vamos lá. 12.648 likes, beleza. Continua aí, a gente tem que bater 13 mil, mas vamos lá. Pessoal, você quer saber o que realmente está acontecendo? Você quer saber o que realmente está acontecendo? O presidente Donald, ele cismou que ele quer de volta a base aérea de Bagram no Afeganistão. E algumas informações têm chegado, eu não consegui confirmar essas informações, mas estão circulando informações que o presidente Donald está determinado a retomar o controle dessa base aérea de Bagram no Afeganistão e ele já enviou 1.000 soldados americanos para lá, tá? Repito, são informações preliminares, eu não consegui confirmar essas informações ainda. Fato é que o presidente Donald, desde o dia 20 de setembro, ele já falou que coisas ruins acontecerão contra os afegãos se eles não devolverem a base aérea de Bagram. Isso é uma matéria da agência de notícia Reuters do dia 20 de setembro. O link tá aí para vocês, tá bom? Tá aí o link aí. Tá? Então tô colocando mais uma bibliografia para vocês. Quero ver você ter uma aula aberta assim, de graça, né? De graça para você, não te cobrei nada. Com tanta informação, tanta referência, tanta bibliografia, tanto link e tanta coisa que não se fala. Mas vamos lá. Meus amigos, presidente Donald, então, está prestes a retomar o controle da base aérea de Bagram no Afeganistão. Ele já enviou, segundo essas informações preliminares não confirmadas, 1.000 soldados americanos para lá. E a ideia, sabe qual que é a ideia? Tá? Para você entender o que eu vou te falar agora, você teria que ter lido um livro chamado The Fort Bragg Cartel, tá? Você não leu, mas eu li e eu já dei aula sobre esse livro aqui. Se você não leu ainda, eu vou te dar uma moral aqui, vou explicar para você o que está em jogo, tá? The Fort Bragg Cartel. Comércio de substâncias ilícitas e eliminação de pessoas nas forças especiais americanas.
Que isso vai fazer você entender como é que a banda toca, para você deixar de ser inocente, deixar de ser bobinho. Você fala assim, os americanos estão querendo tomar de volta uma base. Não, meus amigos, aqui você vai ver que os americanos são chapa desses grupos extremos lá do Oriente. E eles têm usado esses grupos como equipamentos de conflito por procuração, ok? O nome do livro é The Fort Bragg Cartel, tá? Que é do Seth Harp. Se você não leu esse livro, você é criancinha na hora de olhar a notícia. É impossível, deixa eu ser honesto com você agora, é impossível você dar uma aula de geopolítica sem ter lido esse livro, porque você só vai falar groselha. Você só vai fazer uma análise nível TV aberta. Análise nível TV aberta eu via quando eu tinha 12 anos de idade. Hoje em dia eu não suporto mais não. E eu acho que você não suporta também. Preste muita atenção. Por que o presidente Donald está querendo recuperar a base norte-americana no Afeganistão? Olha o que está programado, que eu vou dizer para vocês. O que está programado é o seguinte. Os americanos querem retomar o controle sobre essa base para utilizar grupos do Talibã. Já ouviu falar no Talibã? Talibã lá do Afeganistão? Ele quer usar grupos do Talibã para fazer um conflito por procuração contra os iranianos se o povo iraniano não derrubar o seu regime após a próxima rodada de ofensivas aéreas de Tel Aviv. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. O que está programado para acontecer agora, eu quero que o pessoal da Move escute isso, porque a gente precisa se preparar para isso. Primeiro, Tel Aviv tem que recuperar as pessoas que estão ainda sob o controle do Hamas na faixa dos Gaza. Depois que Tel Aviv recuperar essas pessoas, através do acordo que o presidente Donald está ajudando a firmar, Tel Aviv vai começar a voltar a fazer ofensivas aéreas contra os iranianos. Essas ofensivas aéreas contra os iranianos chegarão junto com uma propaganda de operação psicológica incentivando o povo iraniano a derrubar a sua própria liderança, a fazer ali o que a gente chama de guerra híbrida. Guerra híbrida não, revolução colorida. Revolução colorida é quando um país de fora, ele patrocina uma galera de dentro para incentivar essa galera a derrubar o seu próprio governo, para que os Estados Unidos não tenham que fazer o serviço sujo, perfeito? Quem leu esse livro aqui sabe de tudo isso. Guerra Híbrida, das Revoluções Coloridas aos Golpes, do Andrew Coríbico. Quem leu esse outro aqui sabe como é que isso funcionou aqui no Brasil com a Jornada de Junho de 2013. O Brasil no espectro da Guerra Híbrida, do Piero Leiner. Tá? Tudo aqui é baseado em livro, meu amigo. Leu sabe, não leu não sabe. Agora você imagina, eu que tenho que ler esse mundo de livros de notícia, conversar com a pessoa que fala assim, isso aí é tudo bobagem. Aí eu falo, você leu isso tudo aqui? Não, não li não. Você fala, irmão, então você lê, depois a gente conversa, poxa. Que aí fica complicado. Eu não vou poder te dar aula particular de tudo isso para a gente poder conversar. Eu fiz meu dever de casa, faz o teu, ok? Então, meus amigos, eu tô te revelando o que está programado. Primeiro, um acordo com o Hamas e a faixa dos Gases para devolver o pessoal de Tel Aviv que está lá. Depois que eles devolverem o pessoal que está lá, Tel Aviv vai fazer ofensivas aéreas contra os iranianos, junto com uma propaganda de operação psicológica para incentivar o povo iraniano a derrubar o seu próprio líder. Isso se chama Revolução Colorida. Se essa Revolução Colorida não acontecer, se o povo iraniano não se rebelar e derrubar o seu próprio regime após a próxima rodada de ataques aéreos vindo de Tel Aviv, aí os Estados Unidos vão usar a base aérea de Bagram e vão usar o pessoal do Talibã para invadir e ocupar o leste do território iraniano. Tá? Ok? E o objetivo final é fazer uma troca de regime no território iraniano e trazer de volta o descendente do Shah Reza Pahlavi. Isso chama-se Acordos de Ciro. E eles querem, o Ocidente, os Estados Unidos e Tel Aviv, eles querem fazer uma transição de volta à monarquia constitucional no território iraniano. E isso é só uma preparação para depois partir para cima de Pequim. Eles querem um Irã forte, territorialmente coeso e próspero, mas aliado de Tel Aviv, aliado dos Estados Unidos. Então, o que eles querem fazer? Mudar o regime, tirar os ayatollahs, que estão lá no poder desde 1978, e transformar de volta o território iraniano numa monarquia constitucional. Eles querem um Irã
amigão de Tel Aviv, amigão dos Estados Unidos, territorialmente coeso, forte, próspero e aliado do Ocidente. Só que isso, meus amigos, requer uma revolta em massa dos iranianos. Isso não pode ser realizado apenas pelas forças de defesa lá de Tel Aviv ou pelas forças de inteligência de Tel Aviv. Se a revolta não acontecer, ou seja, se a Revolução Colorida não acontecer, eles vão usar o conflito não convencional, conflito por procuração. Se a revolta da população não acontecer, se a Revolução Colorida não acontecer, as forças do Talibã, lideradas pelos Estados Unidos, irão partir para cima do território iraniano. Ok? E se a força invasora do Talibã, patrocinada pelos Estados Unidos, encontrar uma resistência significativa, uma segunda frente pode ser aberta pelas outras forças vindo de outros lados, tá? Forças azeres marchando ali sobre Tabriz e Ardebil. Ou seja, o povo iraniano vai ter que decidir se eles ainda querem ter um país, né? Porque em algumas semanas isso tudo pode acontecer. Perfeito? Então, amigos, foi exatamente por isso que os americanos deixaram tantos equipamentos bélicos lá no Afeganistão quando eles saíram, para eles conseguirem fazer esse jogo. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, cerca de 7 bilhões de equipamentos bélicos dos Estados Unidos foram deixados no Afeganistão de propósito. Ok? Então, aqui para você hoje, eu agradeço aí todo mundo que deu o like. O que eu estou fazendo, o que eu acabei de fazer para vocês é revelar o que está programado. É revelar, meus amigos, o que está por trás de toda essa jogada aí que a gente está vendo. Perfeito? Então, prestem muitíssima atenção. Você sabia que a eliminação do Charlie Kirk tem tudo a ver com isso aqui? Você sabia que o fato do Charlie Kirk ter sido eliminado na frente de todo mundo daquele jeito grotesco e aqueles vídeos grotescos ainda estarem online em plataformas que não permitem esse tipo de vídeo, significa que a eliminação do Charlie Kirk ainda tem tudo a ver com isso, tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês. A eliminação do Charlie Kirk tem tudo a ver não apenas com todo esse plano para o Oriente Médio, mas tem a ver também com a implementação da ordem internacional nova e do sistema de controle total. Ontem começaram a chegar informações na mídia internacional mostrando o tamanho do plano que foi para eliminar o Charlie Kirk. E isso pode ter um envolvimento de pessoas muitíssimo próximas dele. E essa eliminação do Charlie Kirk, ela tem uma conexão direta também com o que está acontecendo aqui, agora. Eu não sei se você tem a capacidade de fazer isso, mas tudo isso que eu falei para vocês até agora aqui, principalmente quando a gente fala de guerras híbridas, né, revoluções coloridas, conflito não convencional, né, o Brasil no espectro da guerra híbrida, meus amigos, tudo isso aqui vai acontecer no Brasil. Está programado para acontecer no Brasil. Ok? Então, a esposa do Charlie Kirk, ela tem um envolvimento direto com grupos aí que você não faz ideia. E ela também está envolvida nesse plano. A esposa do Charlie Kirk, o próprio Charlie Kirk, a eliminação do Charlie Kirk tem a ver com o destino do Oriente Médio, tem a ver com o destino dos Estados Unidos e tem a ver com o destino do Brasil. E o negócio é bravo. O negócio é bravo, sabe por quê? Envolve máfia, envolve manipulação, envolve controle da opinião pública, envolve eliminar pessoas, envolve trazer o medo e o desespero e envolve o mundo espiritual maligno, é o máximo que dá para falar aqui, tá? Envolve o mundo espiritual maligno e satânico. Vocês não fazem ideia do que eu vou revelar para vocês agora. Da conexão do que fizeram com Charlie Kirk, com o mundo espiritual maligno, com o Brasil, com os Estados Unidos e com o Oriente Médio. Ok? Tá tudo conectado. Tem tudo a ver.
Se você quer entender a partir dessa história o que vai acontecer no mundo e no Brasil a partir de agora, você tem que vir estudar comigo na Arca agora, porque esse assunto aqui é escabroso. Aqui eu não posso falar nem o início dessa nossa conversa de hoje. Eu montei para vocês uma explicação extremamente profunda, altamente fundamentada, para você entender o que tem a ver a esposa do Charlie Kirk com isso tudo. Quem ela realmente é. Você não faz ideia de quem Erika Frantzwe, que é o nome dela, quem essa menina realmente é. O tamanho do poder que essa menina tem. Principalmente agora. Tá? Como é que essa menina se transforma de ninguém a uma mulher, a mulher mais poderosa dos Estados Unidos hoje. Ok? Você não tem noção de quem essa menina é. De com quem ela anda. Do que ela tem feito. E do que está por trás disso tudo. Eu vou revelar isso tudo para vocês agora, lá na Arca. Beleza? Você sabe, meu amigo, padeiro vive de vender pão. Açougueiro vive de vender carne. E o professor, ele paga as contas dele fazendo o quê? Vendendo aula. E o jornalista, ele vive de quê? Vender informação. Essa aula agora, essa parte da aula, aí você vai ter que vir para a Arca. Porque isso aqui é o creme de la creme, é o filé do filé. Essa parte é a parte do red pill, de você falar, caraca, faz todo sentido. Existe uma direta conexão do que aconteceu com o Charlie Kirk e quem é a sua esposa, até com o show da Lady Gaga no Brasil, até com o show da Madonna no Brasil, até o que está sendo preparado para o Brasil. Está sendo levantado um tipo de estratégia que é a mesma estratégia. E como é que você faz para conhecer essa história toda? O que tem a ver a mulher do Charlie Kirk com o mundo espiritual oculto e o Brasil? E o Oriente Médio? É simples. Você clica no link que está aqui no chat. Porque se você clicar nesse link, você vai fazer parte da Arca. E você vai fazer parte da Arca, meus amigos, se você fizer a sua assinatura à vista, você vai ter acesso a R$ 198,50 de desconto. Eu estou dando 24% de desconto para você vir estudar comigo na Arca agora, tá? E eu acho que você sabe que eu sou uma das poucas pessoas que conseguem ligar todos esses pontos. A parte geopolítica, parte filosófica, parte econômica, parte histórica, filmes, séries, mundo espiritual, batalha espiritual, plano, escatologia, Bíblia. Tá tudo aqui jogando no mesmo projeto. E o Brasil é importantíssimo nesse projeto e a história tá igualzinha. Beleza? Então, amigos, vamos lá para a Arca agora. Hoje não é convite, hoje é convocação. Eu tenho certeza que se você escutar essa aula de hoje, a sua vida vai mudar completamente e você vai entender o tamanho do buraco em que os Estados Unidos estão e o tamanho do buraco em que o Brasil está se colocando. Venha para a Arca agora, faça a sua assinatura à vista, porque você vai garantir uma anuidade. Você vai garantir 5 aulas por semana, ou seja, 260 aulas. Cada aula vai sair por R$ 2,50, mais ou menos. Você vai garantir 260 aulas, 1 ano de acesso, com R$ 198,00 de desconto. É só você clicar no link que está no chat. Está fixo no topo do chat, a inscrição Arca. É o primeiro link aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. É o primeiro link aqui embaixo do vídeo, aqui no YouTube. É o link que está na descrição do meu perfil aqui no Instagram. Ou você pode visitar daniellopes.com.br/arca. Meus amigos, você quer saber com quem é a esposa do Charlie Kirk e o que ela tem a ver com isso tudo que a gente está falando da questão do Irã e o que tem a ver com o Brasil? Meu amigo, o buraco é fundo, a toca do coelho é grande. Mas vamos lá, tá? Pessoal, só um último recado. A gente conseguiu retomar a livraria, a promoção na livraria. Então, virou festival de novo, tá bom? Se você quer adquirir os meus livros, então, tá tudo com descontão especial aí para vocês, beleza? Então, vamos lá, meus amigos. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Na livraria eu não vi a promoção aqui ainda, tá? Pra galera da minha equipe. O pessoal me avisou, a livraria voltou a promoção. Pra mim não voltou não, tá tudo normal, tá tudo igual. Então beleza. Principalmente os meus livros.
Então, meus amigos, venham para a arca agora, neste exato momento que eu vou revelar para onde que o nosso país está indo e para onde que os Estados Unidos está indo. Se você mora nos Estados Unidos, se você tem parente nos Estados Unidos, se você tem viagem marcada para os Estados Unidos, se você está no Brasil, tu tem que conhecer essa informação. Queridos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. O link para você assinar está aí no chat, eu estou indo para lá agora. Um abraço, galera, Deus abençoe vocês, valeu!